Você sabia que a sua artrose de quadril pode te derrubar no seu dia a dia, inclusive dentro de casa? Olá, eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você vou te ajudar a tratar a dor no quadril e te devolver qualidade de vida. Você sabia que mais de 50% da população vai sofrer algum tipo de queda e isso pode incorrer com algum problema no futuro? E esse problema pode ser fratura, esse problema pode ser um aumento de uma degeneração, de um desgaste na articulação, mas principalmente vai incorrer com dor e limitação. E é por isso que eu tô aqui hoje para poder falar, porque a artrose de quadril é uma doença que pode restringir bastante a mobilidade, principalmente a mobilidade da articulação do quadril. E essa restrição de mobilidade pode influenciar diretamente numa queda, porque toda vez que a gente sofre algum empurrão ou que a gente tropeça em algum local, a tendência do nosso organismo é fazer um movimento rápido e brusco para que a gente consiga recuperar nosso equilíbrio. E quando você tem uma artrose, você não consegue fazer esse movimento rápido e brusco. Primeiro porque você vai sentir dor. Imediatamente no momento que você sente dor, você tende a parar o movimento. E segundo porque a própria artrose reduz a mobilidade. E reduzindo a mobilidade, você acaba tendo uma restrição nessa recuperação do movimento quando você sofre algum trauma que você não está esperando. E eu vim hoje para poder falar que até mesmo dentro de casa existem algumas coisas que você pode promover para poder diminuir o risco de você ter uma queda ou de você ter alguma surpresa desagradável. Existem alguns fatores de risco que podem acelerar ou aumentar a probabilidade de você ter uma queda dentro de casa quando você tem uma artrose ou às vezes até mesmo sem artrose, e eles são principalmente a disposição da casa e o formato dos ambientes, a presença de tapetes, a presença de animais domésticos e um outro fator que não condiz muito com a casa, mas que também é um fator de risco, que é a fraqueza muscular, e eu vou explicar cada um deles. Falando um pouco da disposição da casa, a gente precisa estar atento a três situações principais. A primeira delas é o formato da casa, a presença de degraus, a presença de obstáculos que possam atrapalhar, e esses obstáculos precisam ser removidos. Uma casa que tem degraus desnecessários, que tem pisos escorregadios ou que tem também algumas estruturas que possam atrapalhar as vias de passagem, principalmente próximas de corredores, devem ser trabalhadas, se possível, modificadas para que isso não atrapalhe o seu dia a dia. Imagina você andando com uma dificuldade para poder se locomover e de repente tem um degrau e você não lembrava que aquele degrau estava ali. Isso pode te derrubar, isso pode fazer com que você tenha principalmente fraturas. Uma outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção é na questão da iluminação. Ambientes muito escuros, ambientes que não têm uma luminosidade boa, podem atrapalhar principalmente a maneira que você caminha. Você pode escorregar, você pode bater em objetos que talvez alguém possa ter deixado ali e isso te forçar a ter uma queda. É muito importante também pensar nos banheiros, porque dentro dos banheiros é onde acontece a maior parte das quedas. Por isso um banheiro ele precisa ter barras de proteção em frente ao vaso, barras de proteção próximo ao chuveiro. E isso eu não estou dizendo só em pacientes que têm artrose, pacientes já que têm uma idade avançada ou que têm alguma dificuldade de movimentação precisam dessas estruturas sempre próximas, porque pode ser o diferencial entre tomar uma queda ou não, o fato dele ter um apoio na hora que está passando ou na hora que tem um escorregão. E dentro do banheiro, por ter um ambiente muito molhado, muito úmido, é normalmente associado também à presença de sabonetes, shampoos, pode acelerar o processo, aumentar o risco de você ter uma queda, um trauma na região do quadril, levando a uma fratura ou levando a uma aceleração do seu processo de desgaste. O segundo fator que eu costumo dizer é o tapete. Assim como a disposição dos móveis e da casa, os tapetes também são muito importantes, porque normalmente os tapetes têm uma mobilidade e isso pode derrubar principalmente pessoas que não estão acostumadas a passar por cima deles, e alguns tapetes, principalmente os maiores, quando você vai passar, você pode tropeçar neles e isso gerar uma queda. Então, em casas onde os pacientes têm artrose de quadril ou têm alguma idade avançada, alguma limitação de movimentação, é essencial que não se tenham tapetes e, se possível, que todos os tapetes sejam removidos da casa, que isso aumenta muito o risco de você ter uma nova queda. Outro fator que é importantíssimo a gente falar são a presença dos animais. E assim, eu
Eu sei que muitos de vocês, eu tenho e muitos de vocês também têm algum animal de estimação, mas entenda que um animal de estimação, ele tá muito propenso a estar próximo do seu dono. Se você gosta muito ou o seu animal gosta muito de você, quando você tá andando, invariavelmente ele tá próximo de suas pernas. E isso pode ser uma armadilha quando você tá andando sem prestar atenção ou quando você vai dar um passo para trás, e com isso você pode tomar uma tropeção, gerar uma queda, e com isso você pode evoluir para um problema mais grave, né? E eu sempre digo isso porque normalmente os animais de estimação estão com a gente durante anos e não tem como você se desfazer do animal de estimação. Então a principal coisa a se fazer quando você já tem um animal de estimação e receber um diagnóstico de artrose ou está começando a perceber que tem alguma limitação ou dificuldade para movimentar, seria tentar algum tipo de adestramento para que sempre que o animal vem em sua direção, você dê uma palavra de ordem ou algum tipo de orientação e esse animal imediatamente pare para não chegar até você e não te derrubar. E agora nós vamos falar, para mim, da principal causa de queda, que seria a fraqueza muscular. Então, se a gente está dizendo que a fraqueza muscular é a principal causa de queda, existe sim uma maneira da gente conseguir resolver, que é o fortalecimento muscular. Hoje, a grande causa de diminuição de equilíbrio, principalmente de perda de consciência corporal, é a perda de força, principalmente da musculatura, que a gente chama de core. Abdômen, glúteos, musculatura lombar e a parte proximal das coxas. Um estudo recente americano mostrou que a perda de força, ela está relacionada não só à queda, mas também à longevidade. E isso se explica muito pelo fato de pacientes fracos sofrerem mais quedas, estarem mais suscetíveis a cirurgias para tratamento de fraturas, e com isso você tem um aumento do número de óbitos. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa acima de 60 anos de idade que sofre uma queda, ela tem 50% de chance de não estar viva daqui a um ano. Isso por conta de fraqueza muscular, por conta de complicações relacionadas a cirurgias ou principalmente por conta de perda de qualidade de vida depois de uma fratura. Então, depois de ouvir todas essas informações que eu te dei, entenda que a organização da sua casa, retirada de tapetes, o adestramento ou retirada dos animais e principalmente o fortalecimento pode ser pedra fundamental para que você evite de ter uma queda e principalmente evite de ter uma complicação futura causada pela queda. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal, faça parte da nossa comunidade, me siga no Instagram, porque lá eu dou dica todo dia de como cuidar do seu quadril, como diminuir sua dor e principalmente como que é o dia a dia de um cirurgião de quadril.